No capítulo 28 do livro de Êxodo, nós vamos tratar da, das roupas sacerdotais, né? O Senhor disse a Moisés: mande chamar o seu irmão Arão e os filhos dele, Nadab, Abiú, Eliazer e Itamar. Separe-os do povo de Israel para que me sirvam como sacerdotes. Faça roupas de sacerdote para o seu irmão, a fim de dar-lhes a ele dignidade e beleza. Chame todas as pessoas a quem eu dê habilidade e mande que façam as suas roupas as roupas de Arão, para que ele seja consagrado como meu sacerdote. Então, Deus falando aqui que procurasse pessoas que tivessem habilidades ali na costura, né, na elaboração aí dessa vestimenta especial do sacerdote. Mandem que façam um peitoral, um manto sacerdotal, uma sobrepeles, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Essas pessoas farão roupas de sacerdote para o seu irmão Arão e os filhos dele, a fim de que eles me sirvam como sacerdotes. Esses artesãos deverão usar fios de lã azul, púrpura e vermelho, fios de ouro e de linho. Então veja, Deus separou essas pessoas para trabalhar para ele como sacerdote, para agirem como sacerdotes. Uma vestimenta exclusiva, uma vestimenta bela, uma vestimenta específica para isso, né? Mostra que Deus preza, né, pela boa aparência, e a gente quer ir para a igreja de todo jeito, com qualquer roupa, com uma roupa velha, sem nenhum zelo pela casa de Deus, que a gente está indo ali para orar, para engrandecer o nome dele. Se você agora, isso não se atribui a quem tem aquela única vestimenta, né? Quem é pobre, não tem uma condição de ter uma roupa melhor, tudo bem. Eu estou falando de quem tem condições e vai para a igreja com o pior que tem. Vai de bermuda, vai totalmente largado. E aí Deus aqui falando da preocupação dele com o culto. Com quem vai prestar esse culto, que é o sacerdote. Os sacrifícios. Então, teria que ter uma vestimenta especial. O manto sacerdotal, continuando. Os artesãos, eles farão um manto sacerdotal de fios de azul, púrpura, vermelho, de linho fino e de fios de ouro, e o enfeitarão com bordados, né? Nas duas pontas do manto haverá duas alças que deverão ser presas nos dois lados do manto. O cinto que passará pela cintura do manto para prendê-lo será feito dos mesmos materiais do manto, formando com ele uma só peça. Pegue duas pedras de ágata e grave nela os nomes dos filhos de Jacó. 6 nomes numa pedra e 6 nomes noutra pedra, por ordem de idade. Escolha um bom ourives para gravar nas duas pedras os nomes dos filhos de Jacó e para montar as pedras em engaste de ouro. Então veja todo o cuidado, o zelo de Deus na vestimenta do sacerdote, onde pediu até que gravasse o nome dos filhos de Jacó ali naquela vestimenta. Veja como todo o tabernáculo foi construído com ouro, com materiais finos. A vestimenta do sacerdote também seguindo esse princípio. Então mostra que Deus se preocupa assim com o bom, quer que o homem tenha zelo pela casa dele, pelo culto que faz a ele. Então, quando aparecem pessoas criticando o investimento, as igrejas grandes estão sendo construídas, por exemplo, o Templo de Salomão, riquíssimo, gastou ali milhares e milhares de dinheiro, aí fazem muitas críticas em cima disso, porque não parece dinheiro e ajuda o pobre, enfim. Mas o culto a Deus, a gente quando presta atenção a esse culto de Israel, vê que Deus, mesmo o povo dele estando no deserto, o povo saindo de um período de escravidão, ele fez com que o povo ali construísse toda ali uma adoração, todo um ritual de culto para ele, usando dos materiais mais caros e mais sofisticados e mais bonitos que havia. Então,
o questionamento não é o material que está sendo usado nos templos, né? O luxo dos templos. O questionamento é que às vezes esses templos ou essas igrejas estão se afastando de Deus, né? Considerando essas coisas mais importantes, né? Então está se afastando de Deus, se afastando do objetivo, que é alcançar almas para Cristo. Então o problema dessas igrejas é isso, é esse esfriamento espiritual com foco que realmente é em Deus. Mas quando ela se preocupa em construir em templos confortáveis, não há mal nisso. O mal não é esse, o mal é perder o foco, né? Continuando, no versículo 12, né, coloque essas duas pedras nas alças do manto sacerdotal para representar as 12 tribos do povo de Israel. Assim Arão levará nos ombros esses nomes para que eu, o Senhor, sempre lembre no meu povo. Seriam os ombreiros com os nomes das 12 tribos. Faça 2 engastes de ouro e 2 correntes de ouro puro entrelaçadas em forma de cordão que você prenderá nos engastes. Passando aí, vamos para o peitoral. O peitoral do sacerdote. É um peitoral. Faça um peitoral que o grande sacerdote, o sumo sacerdote, usará para descobrir a vontade de Deus. Como um manto sacerdotal, o peitoral também será feito de fios de lã azul, púrpura, vermelho e linho fino, enfeitado com bordados. O peitoral será quadrado e dobrado em 2. Terá um palmo de comprimento e um palmo de largura. Um palmo de comprimento, um palmo de largura e um quadrado. Coloque nele 4 carreiras de pedras preciosas. 4 carreiras de pedra preciosa. Na primeira carreira, ponha um querubim, um topázio e um granada. Ou seja, cada um dessas pedras eram pedras preciosas, rubi, topázio, né? Então cada um safira. Então eles iam preenchendo ali o peitoral com todas as pedras preciosas. Na segunda carreira você vai pôr esmeralda, safira e diamante. Vê. A terceira carreira uma turquesa, uma ágata e uma ametista. A quarta carreira um berilo, um ônix e uma jaspe. Veja que riqueza. As pedras deverão ser montadas em engaste de ouro. Em cada uma dessas 12 pedras será gravado o nome de um dos filhos de Jacó, para representar as 12 tribos de Israel. Então, além de ter no ombro, ia ter no peitoral também gravado o nome das tribos de Israel. Com os fios de ouro puro traçados, faça cordões para o peitoral. Faça também 2 argolas de ouro e as prenda nas pontas da parte de cima do peitoral. Passe os 2 cordões de ouro nas 2 argolas e prenda as 2 pontas dos cordões nos 2 engastes de ouro do peitoral, que serão presos nas 2 alças do manto na parte da frente. Eu vou colocar uma imagem aqui para vocês terem uma ideia de como mais ou menos como ficou aí essa vestimenta do sacerdote. Faça ainda mais 2 argolas de ouro e prenda nas 2 pontas das alças do manto, embaixo, na frente dele, perto da coluna e acima do cinto. Então na parte de baixo, né, próximo ao cinto. Com um cordão azul, prenda as argolas do peitoral nas argolas do manto, para que o peitoral fique preso acima do cinto e não solte. Quando entrar no lugar santo, Arão usará este peitoral gravado com os nomes das tribos do povo de Israel, para que eu, o Senhor, sempre lembre do meu povo. Ponha o urim e o tumim no peitoral, para que esteja em cima do coração de Arão quando ele estiver na minha presença. Nessas ocasiões, Arão deverá usar o peitoral para que ele possa saber o que quero que o povo de Israel faça. Então, eu vou abrir um parênteses agora para ver o que interessante. Uma riqueza toda, com fios de ouro, com várias pedras preciosas penduradas ali no peitoral. Uma vestimenta riquíssima, belíssima, para ser usada
uma única vez, que é no momento em que o sumo sacerdote estaria ali no lugar santíssimo. Então veja, e ele, ou seja, ele só poderia ir na presença de Deus se tivesse usando essa vestimenta. Então veja como Deus queria o negócio do jeito dele. E outra coisa que eu acho interessante se ele pediu todas essas pedras preciosas aí, para mim, na minha cabeça faz referência das maravilhas que pode ter lá no céu, né? Ele pediu todas essas pedras, Deus gosta de coisa boa, então a gente não tem que fazer as coisas de todo jeito. Na nossa casa a gente preza pelo conforto, deixar tudo o mais bonito possível, reformar, pintar, deixar bonito, aconchegante, acondicionado, conforto que nós merecemos devido ao trabalho, tanto esforço, nossa família merece. Agora, e na igreja a gente quer tá fazendo culto lá no reboco, né? Sem banco para sentar direito, climatizado, né? Não tá aquele abafado, aquele calor naquela. Então na igreja a gente quer de todo jeito. Não, não é assim. Veja que Deus se preocupar com o culto dele. Façamos as coisas para Deus com ordem e decência, certo? E apresentando para ele o melhor que nós podemos dar. As outras roupas de sacerdote, isso aí é a roupa do sacerdote, do sumo sacerdote. A roupa dos filhos de Arão. As sobrepeles, roupa que vai por cima do manto sacerdotal, será de tecido inteiramente de fios de lã azul. Nela haverá uma abertura para passar a cabeça. Tipo como se fosse um vestido, né? Essa abertura será rematada com uma tira de malha para que não se rasgue. Em volta de toda a barra, coloque aplicações em forma de romã, feitas de fio e lã azul, púrpura e vermelho. Entre uma romã e outra, ponha sininhos de ouro. Arão deverá usar essas sobrepeles quando estiver servindo como sacerdote, tanto quanto quando estiver na minha presença, no lugar santo, como quando sair dele. Nessas ocasiões, o som dos sinos será ouvido e Arão não será morto. Então, veja que interessante. Arão tinha que usar essa roupa com sininho, que é para saber que ele lá dentro está vivo, né? Que ele não está morto. Enquanto o sininho tivesse se transmitindo o som, o pessoal de fora saberia que ele estava vivo. Veja que coisa, porque ninguém ali poderia entrar. Faça também uma placa de ouro puro e grave nela a seguinte frase: separado para o Senhor. Veja bem, faça uma placa de ouro e grave separado para o Senhor, para colocar no sacerdote, né? Amarre essa placa na frente da mitra com um cordão de lã azul. Arão deverá usá-la na testa para que eu, o Senhor, aceite todas as ofertas que os israelitas me trouxerem e para que eles sejam culpados se cometerem algum erro ao oferecerem a mim. Você tecerá para o sacerdote uma túnica de linho fino, uma mitra de linho fino e um cinto bordado. Para os filhos de Arão, agora sim, os filhos de Arão, a gente estava ainda falando da vestimenta de Arão, agora é dos filhos dele. Você vai fazer o que? Cintos e mitra, a fim de lhes darem dignidade e beleza. Com essas roupas, vista o seu irmão Arão e os filhos dele. Depois consagre-os e dedique-os, derramando azeite na cabeça deles, para que me sirvam como sacerdotes. Faça calções de linho para cobrir a nudez deles, calções que vão da cintura até as coxas. Veja quão específico Deus está sendo. Você vai fazer uns calções, porque isso aí é um vestido. Aí a parte de baixo ficava lá à mostra. Então você vai fazer um calção, manda fazer calções para ele. Esse calção, ele vai da cintura até a coxa, até a altura, vê até a altura onde Deus queria do calção. É tudo com detalhes. Arão e seus filhos deverão usá-los sempre que entrarem na tenda da minha presença, ou na minha presença, ou quando chegarem perto do altar para servirem como sacerdote no lugar santo.
Deste modo, eles não se arriscarão a morrer ou mostrar a sua nudez. Arão e seus descendentes obedecerão a sua ordem para sempre. Então veja, com relação a essa nudez, Deus dizia preocupado para que eles não exibissem a sua nudez, né? Quando vestisse aquela vestimenta, se estivesse lá no praticando ali um culto, fazendo sacrifício, não aparecesse a sua nudez. E aí volta a falar do nosso comportamento, nossa vestimenta na igreja, principalmente as mulheres agora, falando para as mulheres, quando elas usam determinados vestidos onde aparece a nudez dela, né? Vestido, saia, que acima da coxa ali fica aparecendo as partes dela. Então, tá no culto, não é a preocupação de estar exibindo a sua nudez, a sua sensualidade, né? Então veja aqui que Deus falando para homens, para se preocupar e não exibir a sua nudez na hora de adoração de um culto. E aí a gente tratando hoje em dia, muitas mulheres indo para a igreja sem essa preocupação de vestimenta. Não estou aqui pedindo para que todas as mulheres se vistam aí com o vestido batendo no chão, não é isso. Mas tem que ter ordem e decência. E essas vestimentas muito sensuais, pelo texto aqui que a gente está lendo, não condiz com o que agrada a Deus. E aí a gente está mostrando a nudez num ambiente que não é apto para isso.